No final do ano passado, a SIC Notícias produziu uma reportagem que tinha que ver com a presença de uma comunidade em Odivelas que se estava a tornar bastante expressiva do ponto de vista dos números e que tinha uma tendência bastante depreciativa daquilo que eram os portugueses e daquilo que era o tratamento desta comunidade em Portugal. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos, curiosamente, um dos intervenientes nessa reportagem e foi-me enviado também, em simultâneo com a reportagem, a presença e a gravação de um vídeo de um youtuber com uma audiência absolutamente planetária, tem quase 10 milhões de subscritores no YouTube, um rapaz chamado Tyler Oliveira, que conheci recentemente aqui na internet, conheci o seu canal, passei pelo seu conteúdo e eu venho mostrar-vos como é que os mídias tradicionais pintam determinados cenários e determinadas presenças em Portugal como sendo maltratadas, como sendo pessoas que, por serem parte de uma minoria, são maltratadas e até têm medo de sair à rua, como vai mencionar esta figura, e depois venho mostrar-vos o mesmo comportamento dessa comunidade com um youtuber norte-americano, se não me falha a memória, com um telemóvel em punho, com um microfone na camisola e que está basicamente a gravar aquilo que é a descaracterização nacional e a substituição populacional. Vamos ouvir estas duas partes que eu acho que vocês vão considerar isso interessante. Vou deixar o canal do Tyler Oliveira mencionado, não que ele precise de uma menção do meu canal, ele tem 70 ou 20, 30, 40 vezes mais seguidores do que eu, mas estejam à vontade para ver se tiverem interesse e vamos ouvir. A discriminação tem aumentado, avisa a comunidade, e no templo, em Odivelas, onde milhares de sikhs se juntam todos os dias para orar, multiplicam-se os relatos de violência e racismo. Eu uso turbante, eu não sou de origem de DNA, não sou português, mas hoje meu sangue é de Portugal. Estou com ele desde 25 anos. Eu não fiquei da Índia, porque saí muito novo, não conheço muito bem. Entrei na Portugal. Hoje, se eu estou a ouvir que eles não aceitam mim, então agora eu vou para onde? Onde eu levo meu filho que nasceu cá? Onde eu levo minha esposa que está a viver aqui comigo há 10 anos? Passou, entretanto, a ter medo de andar na rua. Agora sim. Tem medo que quando eles vêm ver meu turbante, eles vêm falar mal. Porque já aconteceu 2 vezes comigo. Eu estava a tomar café, um senhor estava a tomar cerveja, começou a chamar a atenção, volta para a tua terra, volta para a tua terra. Qual é a terra? Esse não é terra? Apontam o dedo à extrema-direita e às mensagens de ódio alimentadas pelas redes sociais. Há aqui uma coisa interessante que é a forma e o ângulo através do qual os mídias tradicionais querem generalizar basicamente que estas pessoas são muito maltratadas em Portugal, e este senhor diz mesmo que tem medo de sair à rua, pelo menos disse isso à SIC Notícias. Bom, o local de residência deste senhor está de tal maneira colonizado que se este senhor tem medo de sair à rua é porque tem medo da sua própria comunidade, porque é literalmente um espaço absolutamente substituído, conquistado por uma completa invasão a Portugal, e agora vocês vão ver o mesmo senhor com uma abordagem completamente diferente, sem qualquer medo de estar na rua, e eu não quero que as pessoas tenham medo de estar na rua, nem os portugueses, nem os poucos imigrantes que eu acho que devem estar em Portugal. A imigração, como eu já disse várias vezes, deve ser um fenómeno absolutamente residual em Portugal, nunca deve colocar em causa a identidade de um povo e a continuidade de um povo, mas agora vocês vão ver a mesma pessoa que aparentemente tinha medo de sair à rua, que aparentemente era maltratada em Portugal, que aparentemente enfim, havia aqui um conjunto de portugueses na sua área de residência que o maltratavam, e ele até dá um exemplo em 25 anos, portanto ele no espaço de 25 anos de presença em Portugal tem um episódio desagradável com uma pessoa, portanto, enfim, caramba, eu acho que é curioso também pensarmos nisso. Eu tenho mais episódios desagradáveis com estrangeiros do que se calhar este senhor tem com nacionais, mas não deixa de ser curioso. E agora vamos ver a mesma pessoa que foi pintada como uma vítima pela SIC Notícias, quase que a agredir um homem, um criador de conteúdo, Tyler Oliveira, com um telemóvel em punho, que não estava a fazer mal a ninguém, estava a gravar num espaço público, que aparentemente está evidentemente colonizado
colonizado. E vamos ver a mudança de abordagem, dar só nota que este vídeo é em inglês, o criador é norte-americano e os presentes também comunicam com o criador de conteúdo em inglês. Vamos ouvir. What's going on? What's going on here? What are you doing there? I can't walk across the What are you doing? Tyler. Don't try to be Don't try to be smart. I'm not trying to be smart. You're trying to be But smart. don't touch. All right, then get away from me then. But then put What's the this off. problem? Put this off. No, I'm not Put going this off. You are going to. No, I'm not You going are going to. to. No, I'm not. Yes. Get away from me. Put Get away from me. You're going to. All right, he's already calling the shots here. Says I'm going to start. No, leave me alone. Leave me alone. No, I'm not What is your going problem? to. You're not Who going are you? here. Who are you? Sorry? Who are you? I am already in the authority. I don't care. Who are you? No, Where are you then from? who- I Where don't are you care. From? Get back up. Oh. Back up. Back up. Don't Back up. touch. What the fuck? You get the fuck away from me. How about that? You don't touch me. Don't try to. Don't touch Who is going me. to touch you? You You're are touching- all up in my face. Get away from me. Get the fuck away from me. What the fuck you are talking? You don't know how to speak when you're in the. You need to public. move away from me. Sorry? Move the fuck away. You just get away from here. Get away from don't me. want you to hear. What are you doing? We- I'm talking to you. What are is you the doing? problem? What are you doing? Get away from me. Get away. What are you What is doing? your problem? What are you doing? I'm talking to people. What's the problem? He's coming at me all on my chest. I'm moving him away. Don't touch him. Espaço, como está evidente nestas imagens, absolutamente colonizado, um espaço que já não pertence aos portugueses e uma figura que aparentemente tinha medo de andar na rua. Não só não tem medo de andar na rua, e eu não quero que as pessoas que residam em Portugal legitimamente, que eu acho que tem que ser muito menos imigração, falar da residência legítima não é a mesma coisa que residência legal. Há muitas pessoas que estão cá legais e que eu acho que não estão cá legitimamente porque estão a colocar em causa a continuidade do povo português, mas isso é outro tema. Mas partindo do pressuposto que estávamos num país em que todas as pessoas que cá estão cá a residir de forma legítima, coisa que eu não acredito ao dia de hoje, esta pessoa passou de dizer à SIC Notícias no final do ano passado, portanto foi no final de 2025, estamos em abril de 2026, disse à SIC Notícias que tinha medo de andar na rua e na gravação a seguir, quando já não há a tendência dos mídias tradicionais e já não há esta ideia dos mídias tradicionais de que as minorias são muito maltratadinhas em Portugal, ele lembrou-se de um episódio em 25 anos. Basicamente este senhor não só não tem medo de andar na rua, como age como dono do território, porque aparentemente este espaço pertence a si e à sua própria comunidade, porque um homem não pode andar com uma câmara num espaço público a fazer gravações. E eu decidi trazer este vídeo porquê? Porque eu achei interessante aqui a clivagem que existe entre aquilo que é mostrado nos mídias tradicionais. Isto foi um seguidor que me enviou, agradeço desde já ao Carlos, não vou dizer o último nome que não sei se tem autorização, mas um seguidor meu, o Carlos, enviou-me este vídeo do criador de conteúdo, o Tyler Oliveira, e enviou-me o link da reportagem e disse-me basicamente, bom, vê lá o que é que te parece da comparação das duas posturas, uma açucarada nos mídias tradicionais e outra postura real de quem age como dono do território, porque há literalmente uma invasão não só neste espaço como noutros e basicamente determinadas comunidades começam a ser donos de territórios, começam a haver no-go zones para os nacionais, como acontece por exemplo no Reino Unido, em que até tribunais ilegais da Sharia existem. Nós provavelmente já estivemos muito mais longe de que isso acontecesse em Portugal e de repente áreas onde não se pode andar a gravar no espaço público, quem diria, não é verdade? E quem é que diz que não se pode gravar no espaço público? O estrangeiro, a pessoa que não pertence a Portugal e que está cá como visitante na categoria de quem tem que cumprir as regras dos nacionais e agem como donos do território. Isto para mim é inaceitável, não tem que haver no-go zones para um nacional porque o nacional está no seu país e esta invasão vai ter que acabar e vai ter que ser revertida em massa e por isso é que eu decidi falar sobre a questão da imigração do Brasil, de todos os países da CPLP, do Sudeste Asiático, o que quer que seja. É essencialmente um problema de número e depois evidentemente que na imigração residual que eu acredito que pode estar em Portugal tem que ser escolhida a imigração com maior proximidade aos portugueses do ponto de vista cultural, mas ainda assim tem que ser sempre um fenómeno residual. 20% da população residente é um absurdo, vão ter que ser retiradas nacionalidades, vai ter que ser revertida em massa a questão da imigração e as no-go zones não podem existir e se existirem e se tentarem que exista, as autoridades têm que intervir e fazer com que isso mude. Os nacionais não têm que estar
consoante as regras de um estrangeiro, mais ou menos receosos de irem a uma determinada zona. Este país é nosso e isto é absolutamente inaceitável. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.